Bom dia, meus alunos. Já a Antonieta foi transmitir aula para vocês e tinha dado um problema na gravação. Então a tia Antonieta passou a mensagem para vocês e a tia Antonieta tá regravando essa aula agora, tá? Ó, já tava tudo explicado no quadro, tudo direitinho, tá? Mas aí a tia Antonieta teve que voltar, né? Porque a gravação ficou falhando, eu não entendi por quê. Mas vocês me desculpem, eu vou gravar outra vez, tá? A gente tá nessas páginas que a tia Antonieta pôs, da 88 até a 93. Então a tia Antonieta já tinha trabalhado aqui no livro que é o livro de vocês, que a tia Antonieta tem um aqui, né? Então a tia Antonieta já tinha resolvido todas essas questões e a tia Antonieta vai passar para vocês novamente, tá? Tomara que dê tudo certo, né? A gente ainda estava com uma folha ainda do uso do dicionário. Então, aqui no uso do dicionário, não, perdão, gente, do calendário, tá bom? Ó, o uso do calendário. Tem aqui o mês outubro, novembro e dezembro ainda pra gente trabalhar. São questões fáceis, a tia Antonieta explicou tão bem explicado, vamos ver se Deus ajuda que sai igual agora. Aqui tá falando o uso do calendário. Para fazer anotações na agenda, Bárbara consultou o calendário ao lado, né? Que é o outubro, novembro e dezembro. Ajude-a descobrindo e anotando as datas. A primeira semana depois do dia 5 de outubro. Então, vocês vêm aqui no 5 de outubro, colore ele no livro de vocês para vocês não errarem a conta. Então, ó, primeira semana depois de 5 de outubro. Então, vocês colorem o 5 de outubro, né, aqui no calendário no livro, para depois vocês contarem, né? Uma semana depois, vocês sabem que uma semana tem 7 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? A semana até começa no domingo no calendário, ela começa no domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é o último dia da semana. Então, aí vocês vai contar uma semana, né? Depois de 5, né? De outubro. Então, vocês vão lá no número 5, colore ele, então vai vir o quê? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês vão marcar tudo direitinho, tá? Aí depois, 2 semanas antes de 31 de outubro. Então, vocês vão lá no 31 de outubro, que é o último dia, né? Marca ele e vai contar o quê? 2 semanas para trás. Uma hora vocês contam para frente, quando é depois, é para frente. Quando é antes, vocês contam para trás. Então, vai lá no 31 de outubro e vai voltar 2 semanas. Se uma semana tem 7 dias, 2 semanas tem 14 dias. Então, vocês vão contar 14 dias para trás, né? Vocês, quando é para frente, é antes, é para trás. Quando é depois, é para frente. Então, ó, antes, caminha para a esquerda, contando os dias. Depois, né, aí vocês contam para a direita, tá bom? Depois daquele dia, é para frente. E antes, é para trás, tá bom? Então, vocês vão fazer isso aí, ó. 31 de outubro, vocês vão lá e colore, aí vocês vão contar 4 dias, né, antes, vai voltar para a esquerda. 31, 30... 29, 28, né? Você conta para trás até dar 14 dias, porque se uma semana tem 7 dias, 2 semanas tem 14. Depois, 10 dias. 10 dias depois, quer dizer que é para frente, de 15 de novembro. Então, vai lá no 15 de novembro, marca aqui no calendáriozinho lá, e aí você vai contar o quê? 15 dias depois é 15 dias para frente, tá? Não é antes, não, é para frente. Depois, 12 dias antes de 25 de dezembro. Aí vocês veem no de dezembro, né? Tá tudo aqui do lado, ó, no livro de vocês, ó. Vocês veem, 25 de dezembro é dia de Natal, todo mundo sabe disso. E aí você vai contar 12 dias antes. Então, você vai contar para trás, tá? Vai para a esquerda. Para frente é para a direita no calendário e para trás é a esquerda, tá bom? Faz as contas direitinho, 12 dias. E depois, 3 semanas depois do dia 4 de novembro. Aí vocês vão no calendário de novembro, colore o dia 4
e aí vocês vão contar 3 semanas depois, então é para frente. Se uma semana tem 7 dias, então 3 semanas tem quantos dias? Ó, uma semana tem 7, 2 semanas tem 14, 3 semanas tem 21 dias, não é? Porque, ou então 3 vezes 7, né? Que uma semana tem 7 dias. Aí vocês vão contar 3 semanas, né? Então 3, né? Vezes 7. Vai dar 21 dias, né? 3 semanas, né? Ó, 3 semanas. 7, 14, 21. Então dá 21 dias. Ou então a gente fala assim, 7 vezes 3, 21, né? Aí vocês vão marcar, tá? Depois do dia 4 de novembro. Depois é pra frente, é pra direita que você vai contar. Darcio trabalha em uma empresa e recebeu um valor suficiente que vale transporte. Vale transporte nas firmas eles dão, ao invés de você ficar usando dinheiro, você usa o vale transporte que vem em papel. Entendeu? É isso que é vale transporte. A pessoa não precisa de ficar carregando dinheiro. A firma dá tantos vale transporte para eles, já fica descontado no salário, ou às vezes tem firma que dá, né, e tudo, né? Então, aí, o Darcio trabalha em uma empresa e recebeu o valor suficiente de vale de transporte para usar durante 4 semanas. 4 semanas. Cada semana tem 7 dias, né? Então, 7, 14, 21, 28. Então, são 28 dias, 4 semanas, porque 4 vezes 7, a semana tem 7 dias, então 4 vezes 7, tá? Para usar durante 4 semanas. Ele começou a usar no dia 13 de outubro. Então, vocês vão lá em outubro, colore o 13 para marcar, tá? Dia 13 de outubro. Até quando ele terá vale para usar? A gente falou que ele tem para 28 dias, não foi? 4 semanas, ó. Né? Então, ele tem para 28 dias. Então, você vai lá, marca o 13 de outubro e vai contar, né? As 4 semanas. Para usar durante 4 semanas, ó. Já vai dar um mês, né? Praticamente, né? Então, aí você vai contar, né? Do dia 13 de outubro, 4 semanas, cada semana tem 7 dias, 7 vezes 4 dá 28, ou então 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Aí vocês vão contar, né, pra frente, pra ver até que dia que ele vai ter vale transporte. Vai contando no calendário, vai colorindo no calendário para vocês responderem certinho. Aí depois, aqui tem o mês de dezembro de 2010, tá? Uma tarefa sobre ele. Ó, dezembro de 2010 foi o último mês da primeira década do século 21. Década são 10 anos, tá? Nesse ano, o dia 25 de dezembro caiu em um sábado. Complete o calendário e depois responda. Então, vocês vão pôr... A tia Antonieta vai ficar em pé aqui, porque ela explicou isso aqui bem explicadinho para vocês, mas aí deu problema na transmissão. Ó, então, quer dizer que... vamos ler outra vez. O 25 de dezembro caiu em um sábado. Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ao 25 aqui, tá? Ao 25 aqui. Os dias de domingo a gente põe em rosa. Esse 11 aqui, a tia Antonieta não pôs ele rosa, não, mas vocês põem, tá? A gente põe de vermelho, né? Feriados, né? Ó, sábado, põe de outra cor, né? Deixa a tia Antonieta pegar aqui o giz para ela deixar colorido aqui, porque, ó, os dias de domingo, sábado, domingo e feriados a gente põe de outra cor, né? Assim, sempre vem colorido de vermelho, né? Então, ó, dia 25 deu no sábado, não foi? Aí, o que estão perguntando para nós aqui agora? Qual foi o último dia dessa década? Então, vamos ler a questão para vocês entenderem. Dezembro de 2010 foi o último mês da primeira década, né? Foi o último mês da primeira década do século 21.
tá em algarismo romano, 2x, né? Cada x vale 10, né? E o outro vale 1. Então, tá certo. Nesse ano, o 25 de dezembro caiu em um sábado, ó. Ó, caiu no sábado. Aí, vamos ver o que mais que eles estão querendo saber. Caiu no sábado. Complete o calendário e depois responda. Então, vocês vão ver, né, direitinho, né, que dia que, quando que foi o 25. A tia Antonieta fez assim, explicou para vocês, né, porque vocês não sabem que quando que começou o mês, então vocês vão buscar o calendário de novembro, é uma opção, né, vocês vão buscar o calendário de novembro e vai ver que dia que foi o último dia de novembro, que é dia 30. Então, quer dizer que o dia 30 deu aqui numa terça-feira. Então, o dia 1º começou na quarta. Aí foi, né? Até chegar aqui, então, a gente descobriu que o 25 caiu num sábado, ó. No sábado. O 25 caiu, né? Então, qual foi o último dia dessa década, né? Então, aí vocês já sabem aonde que o 25 caiu, ó. Foi no sábado, né? Aí depois, em que dia da semana... Ah, agora que tá perguntando. Em que dia da semana caiu esse dia? Aí vocês vão pôr que é no sábado, né? E depois, qual foi o primeiro dia dessa década? Qual foi o primeiro dia? Ó, domingo, segunda, terça, quarta. Tá vendo? Dia 1º. Primeiro dia, né? Qual foi o primeiro dia dessa década? Primeiro, na quarta-feira, né? Dia 1º deu na quarta-feira. Em que dia começou e em que dia acabará a segunda década do século 21, né? Então, aí vocês vão ver direitinho aqui para vocês responderem. Ó. As perguntas estão tudo aqui. Qual foi o último dia? Né? O último dia foi aqui 31, né? O primeiro dia foi aqui, ó, na quarta-feira. O dia 25 caiu no sábado, né? Então, a tia Antonieta já tinha explicado ali, estava montada, ela montou explicando para vocês. Aí depois ela aproveitou ele montado para regravar a aula, tá? Agora tem um desafio aqui. Quando escrevemos o nome dos 12 meses do ano, só 6 letras, né? Do nosso alfabeto, de 26 letras. Nosso alfabeto tem 26. E para escrever os meses do ano, a gente gastou, então, só 6 letras. Quais são elas? Então, a gente tem que ver direitinho aqui, ó. Quando escrevemos o nome dos 12 meses, vocês vão escrever... A tia Antonieta vai fazer de cá para vocês, ó. Janeiro, fevereiro, março, vamos ver se vai caber aqui, né? Março, abril, vou pôr aqui na frente o maio, né, para caber. Maio, junho, o maiúsculo, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai caber, novembro, e dezembro. Vamos ver. Com a letra F, uma, né? Não tem outro F. Fevereiro. Não, vamos primeiro aqui no J, né? Janeiro, ó. 1, 2, 3. Ó, então deu 3 de janeiro. J, né? J foram 3, ó. Depois F. 1. Deu um só. Depois, abril, com a letra A. Tem abril, agosto, então são
Com a letra A, não, a tia Antonieta pulou o M, né? Vamos com o M primeiro, né? De março. Ó, fevereiro com F tem um só. E depois com o M, que é março, tem um, dois com maio, dois com maio. Então tem dois com o M. Depois, né? Com a letra A tem abril, agosto, 2. Então tem 2 com a letra A. Fevereiro, com a letra F, é um só. Com março, que é a letra M, 2. São 2. Depois, com o J, 2. Deixa eu pôr o J aqui. 2. J. Com A já foi. Com S agora, setembro. Setembro com S tem um só. Setembro. Com a letra O tem o outubro, né? Só. Outubro. Letra O, uma só, né? Com a letra N, a gente não contou ainda, né? Com a letra N, não tem N aqui para trás, não. Letra N, que é de novembro, é uma só. E a letra D de dezembro é uma só. Vamos ver quantas que deu. 1, 2, 3. Depois, 4, 5. Agora nós vamos contar só as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Nós usamos só 6 letras do alfabeto para escrever, né? É isso que tá perguntando aqui no desafio, ó, tá vendo? Resolvemos, ó. Quando escrevemos o nome dos 12 meses do ano, só 6 letras do nosso alfabeto de 26 letras não são usadas, tá? Não são usadas. Quais são elas? Quando escrevemos o nome dos 12 meses do ano, só 6 letras do alfabeto de 26 letras não são usadas. Ué, mas aqui, né, são usadas. Meses do ano. Quais são elas? Ah, sim. Então aí a gente contou as que a gente usou e depois as que não usou, né? As que não usou, tá bom? Nós fizemos a conta das que nós usamos. Então aí, se os meses têm 12 se o ano tem 12 meses, nós usamos 6, então 6 nós não usamos. Então vocês vão ver, essas aqui a gente usou. Então usou essa, usou essa, usou essa, né? Usou essa, usou essa, usou essa e usou essa e usou essa. Aí agora vocês vão ver as que sobraram, tá? Então, ó, janeiro nós usamos. Vamos apagar. Fevereiro a gente não usou. Março a gente usou, vamos apagar, né? Ó, com M, né? Depois com a letra A de abril nós usamos só abril. Depois junho e julho a gente teve 2 letras, tá? Depois, então abril nós temos que apagar, não, deixa de agosto, né? Depois, setembro, nós temos que apagar o abril e o agosto, porque são iguais, né? Aí então sobrou, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Eu apaguei uma. A tia Antonieta apagou uma, porque são 6 letras. Então a gente não tinha usado a letra F, fevereiro. O J de janeiro a gente usou, né? Então, é a letra N do novembro. Fevereiro, então letra F.
fevereiro, março, abril e maio. Então repetiu, maio. Junho, J também repetiu, junho e julho. Agosto, tem o abril, então a gente repetiu, não pode falar. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando uma. Então vamos lá. Fevereiro, março, abril, maio. Não vai repetir, né? Porque tá falando que a gente, quando escrevemos o nome de 12 meses do ano, só 6 letras do nosso alfabeto, de 26 letras, não serão usadas. Então vamos ver. Tia Antonieta fez uma bagunça aqui, vamos apagar e vamos pôr separado. Janeiro. Janeiro, o J a gente vai usar no janeiro, no junho e no julho. Então, o J não vai, né? J. Abril. A letra A vai ser só de abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a letra A a gente né, não usou ela assim mais de uma vez. Abril. Maio. A letra M, vamos ver. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a M também, né, foi. Que não usou. M. N. Janeiro, tem junho e julho. Fevereiro. Tem o fevereiro, né, que a gente usa só uma vez, né? O F, fevereiro. Fevereiro. Março, a gente tem maio. Junho, julho, repetiu. O agosto, setembro, porque tem só ele, né? Outubro, a letra O, outubro, o novembro e o dezembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então aí vocês conferem direitinho, tá? Tia Antonieta tinha feito antes, né? Mas depois apagou tudo, pensando que a aula tinha dado certo e a aula não deu. Aí nós vamos passar para a página aqui 89, ó. Que tá falando medida de temperatura. Isso aqui é um termômetro, né? Que a mamãe mede, se vocês estão com febre, né? No hospital mede, né? Então é o termômetro, tá? Aí o que vai acontecer? Tudo que é para medir temperatura é por termômetro. Tanto faz esse aqui de medir nossa febre, como de medir igual no forno, para a mamãe pôr as coisas assar, né? Lá no forno. Então, tudo é termômetro, porque a gente vai falar em graus Celsius, tá? Que é o Czinho, né? Para medir graus Celsius, a gente faz isso aqui, ó. Ó, grau Celsius, tá? É isso aqui que a gente abrevia, tá? Abrevia, né, para falar graus Celsius. Então, aí depois, o instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Aí a gente vai medir, tem diversas coisas para a gente medir, né? Quando o tempo tá frio também, tem o termômetro de medir. A gente sempre pendura ele na parede em casa. Aí dá pra gente ver se a temperatura tá alta, se a temperatura tá baixa, se o dia tá mais quente, se o dia tá mais frio, né? Se tá geando, né? E a mesma coisa, né? É olhar, né? Aqui, ó. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza temperatura. Aqui tem, ó, a mulher está pensando assim, será que ele está com febre? O menino está muito quietinho, né? Será que ele está com febre, né? Depois, qual é a previsão da medida do tempo hoje? É aquilo que a tia Antonieta falou, que a gente põe lá na parede, a gente olha lá, sabe se tá frio, se tá quente, né? Se a temperatura tá alta, se ela tá baixa. E aí depois, ó, a torta deve ser assada a que medida da temperatura? Na hora que a mamãe vai pôr no forno, né? A mamãe tem que pôr os graus, né? Lá quanto, se vai gastar 260 graus, passar um bolo, se vai gastar menos, se vai gastar mais, né? Tem o jeito de girar. O micro-ondas também, né, gente? A gente põe ali os minutos ali, as coisas, né? Também o micro-ondas também, né? Aí depois, saiba mais, consideramos que uma pessoa está com febre
quando a medida da temperatura dela é maior que 37 graus, tá? Tá tudo certinho aqui. Depois pesquisa. Responda às questões referentes à medida de temperatura no item D. Pesquise para obter a resposta. Então, vocês vão ver direitinho, né? Na letra D, o que está perguntando aqui na letra D que eles marcaram a letra D com mais, né, precisão, né? Para falar para vocês. Qual é a medida de temperatura na qual a água passa do líquido para o sólido? Se ela passa a ser gelo, né? Então, qual que é a temperatura, né? Temperatura vai estar bem abaixo de zero, né? Qual a medida de temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido? Qual que é a medida da temperatura? Tá bom? Aí vocês vão ver. Aí depois, passou aqui, ó, temperatura na semana. Gráficos, vocês estão trabalhando gráficos direto, né? Tem um punhado de dia que a gente tá mexendo com gráficos, né? Tá aparecendo exercício com gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele tá colorido de azul e de verde. Para vocês responderem as questões, vocês têm que olhar, né? Se a temperatura for mais... porque colocou aqui para vocês. O azul é a temperatura baixa, mínima é baixa, né? E máxima é alta. Então, a mínima está colorida de azul e a máxima, que é a mais alta, está colorida de verde. Então, vocês têm que seguir, né? Fazer a leitura nas colunas para vocês verem o resultado que eles estão perguntando. Ó. Até aonde que vai, ó, tá vendo? Olha que número que tá. Por exemplo, essa aqui, ó, domingo. Domingo, a temperatura tá 16, ó. Tá vendo? No domingo, a temperatura mínima, que é o azul, ela está em 8,5. Vocês têm que olhar, porque tem quebrado assim no meio, tá? Não é exato, não. Vocês olhem que tem isso aí também. Aí vocês vão responder as perguntas estudando o gráfico. Vocês vão achar todas as respostas aqui no gráfico, tá? Aí depois tem atividade em grupo, mas aí vocês trocam ideia com a mamãe, né? Com o irmão, né? O que é o processo chamado aquecimento global? Global é do mundo. Vocês lembram do globo terrestre? Né? Aquele que mostra a Terra, né? Que a gente gira ele na escola para passar, mostrar para os alunos e tudo. Então, é global. Global é o mundo inteiro. Vem do globo, sabe? Assim, daquele globo terrestre que a gente gira ele para mostrar as partes do mundo, tudo. A gente sabe que a ideia da Terra é que a Terra é redonda, né? E tudo, vocês sabem dessas coisas. Porque isso aí a gente vê em ciências, geografia e história, né? Depois tem mais atividades e problemas, ó. Tem 1, 2 e 3 aqui para vocês responderem, tá? Uma nota de R$100, se você for trocar ela por 20, quantas notas que vão dar? Vamos ver? 20, 40, 60, 80, 100. Então, vai gastar 5. Tem que olhar tudo isso aí, tá? É uma moeda de R$1 para trocar por moedas de 50 centavos. Quantas que vai? De 25 centavos. Vamos ver quantas que dá? 25 centavos, 50 centavos. 75 centavos, R$1. Então, 4, né? E depois, uma nota de R$20, 4 notas de quanto? 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Então, 5, 10, 15, 20. Tá? Vocês vão lá põe a tabuada, aperta, a tia Antonieta já falou para vocês, é de multiplicar. Para a direita você multiplica, se você voltar para trás, vou falar voltar para trás mesmo, porque voltar já é para trás, mas eu vou falar para vocês entenderem direitinho. A hora que vocês voltarem, ela tá dividindo. Para a direita vocês multiplicam. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 5, na hora que voltar, né? Dá 8, tá? É o inverso das operações. Escreva a palavra correspondente, né, a cada símbolo de unidade de medida. Em seguida, escreva 5 frases que apareçam essas palavras com significado correto. Atenção,
use uma palavra em cada frase. Então, o H, horas, né? O KG, quilograma, né? O L, litro. O que está escrito MIN, que fica min, é minuto. E o T é de quê? 1000 quilos, é tonelada, tá? Aí vocês vão fazer frases. Aí depois, nós estamos na página 92, ó, mais um gráfico. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando muito com gráfico e é tão gostoso fazer leitura no gráfico, é muito bom. A gente não erra quando tem o gráfico, tá? Na aula de ciência, o professor falou da importância de manter a medida de massa. O que é medida de massa? Peso, tá? É o quilo, quilograma, que a gente fala, grama, né? Então, adequada conforme a idade, a medida e a altura do sexo da pessoa para evitar problemas de saúde. Em casa, Paulo fez uma pesquisa com os familiares, né? Os irmãos, a mamãe, o papai, né? Tudo, né? A família dele. Para conhecer o peso de cada um deles. Em seguida, ele construiu o gráfico, ó. A balança. A pessoa sobe na balança para ver quantos quilos pesou. Aí, como ele pesou a família dele tudo, tia Antonieta mexe com giz, a garganta dela coça, viu? Então, como ele pesou a família dele tudo, ó, a Tereza, por exemplo, ela pesou 70 quilos, o Gino, ele pesou 85, tem quebrado, viu, gente? Presta atenção. Então, ó, o Beto, ele pesou 80, a Ana pesou 75, ó, tem quebrado, né? O Gilberto pesou 90, o Flávio pesou 80, o Pedro pesou 85, tá? Tem uns que tá no meio do caminho, então vocês prestem atenção que tem quebrado, tá? Aí depois aqui embaixo vocês vão responder. Complete as afirmações de acordo com o gráfico. A Mara, por exemplo, vamos lá na Mara. A Mara tá aqui, ó. A Mara pesa, vamos ver quanto? 65. Então, Mara pesa 65 quilogramas e Mara pesa 65 quilogramas. E quem que pesa 70? Vamos lá ver onde que tá o 70, ó. Vem aqui, ó. Aí, já achei. De cara aqui. É a Tereza. Então, tá respondendo a pergunta. Mara pesa tanto e a Tereza pesa